É por isso que você nunca deve usar fones de ouvido. Uma noite, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, minha mãe e meu pai saíram e eu fiquei sozinha em casa. Eu tinha muito dever de casa pra fazer, então passei a noite inteira sentada na mesinha do meu quarto. Meus pais saíram de casa por volta das 18 horas. Enquanto fazia minha lição de casa, coloquei meus fones de ouvido e ouvi música alta. Houve uma grande tempestade naquela noite e minha mesa estava voltada para a janela, então pude ver a chuva e os raios lá fora. Meus pais voltaram por volta das 23 horas e quando vi o carro deles chegar, tirei os fones de ouvido. Assim que minha mãe abriu a porta da frente e entrou, eu a ouvi gritar meu nome. Ela perguntou muito zangada o que tinha acontecido em nossa casa. Confusa, desci as escadas correndo. Minha mãe estava parada no corredor furiosa. Ela apontou para o chão e gritou perguntando se eu que havia feito aquilo. Olhei para baixo e vi que o carpete estava coberto de pegadas lamacentas. Eu disse que não fazia ideia de como aquelas pegadas tinham parado ali e que eu tinha passado a noite toda em minha mesa fazendo o dever de casa. O olhar em seu rosto mudou de raiva para confusão e depois para medo. Nós duas percebemos ao mesmo tempo que alguém poderia estar na casa. Seguimos o rastro das pegadas tentando entender toda a situação. Elas começaram pela porta dos fundos, que geralmente deixávamos destrancada. Então notamos outra coisa. As pegadas começaram pela porta dos fundos, mas não havia rastro de pegadas saindo por ela. De repente ouvimos um barulho de batida que ecoou por toda a casa e então o som da porta da frente sendo aberta e fechada novamente. Nós corremos para a garagem e trancamos a porta atrás de nós. Minha mãe pegou o celular e ligou para a polícia pedindo para que viessem rápido e que havia alguém em nossa casa. Depois do que pareceram horas, uma viatura chegou com 2 policiais. Um ficou com a gente na garagem enquanto seu parceiro vasculhava a casa revistando cômodo por cômodo. Quando o policial voltou, ele nos disse que não havia ninguém na casa e que era seguro retornar. Enquanto todos suspirávamos aliviado, ele perguntou: "De quem é o quarto que fica lá em cima à esquerda?" Meus pais olharam para mim. Era o meu quarto. Ele nos pediu para segui-lo. Enquanto caminhávamos pela casa, podíamos ver a trilha de pegadas de lama saindo da porta dos fundos, passando pela sala, passando pelo corredor, subindo as escadas, entrando no quarto dos meus pais e depois em direção ao meu quarto. Elas pararam na minha porta. O policial apontou para a minha porta, que esteve aberta a noite toda. Rabiscada nela, com marcador preto, estava o seguinte: 8h47. Eu vejo você. 8h53. Você esqueceu de trancar a porta dos fundos. 8h58. Você parece focada. 9h24. Vire-se para cá. 9h47. Olhe para mim. 10h15. Olhe para mim. 10h37. Olhe para mim. 10h49. Olhe para mim. Por mais de 2 horas, alguém esteve parado na minha porta, me observando. O que teria acontecido se eu tivesse me virado?